Ela empurrou o pratinho como quem entrega uma migalha e sorriu com a satisfação de quem acredita ter fechado bem o gesto. O pratinho tocou a mesa com um som seco, como se aquilo ali, um resto de lasanha. Uma fatia de salada esquecida menos fosse o destino natural de quem não pertence àquele espaço. Você é pobrezinha mesmo, né? Disse a mulher ao centro da sala, e a risada que se seguiu foi o colmo de uma humilhação feita para circular no ar entre taças de cristal e conversas ricas. Solange segurou o olhar por um segundo, mediu a sala, marcenaria antiga. Lustre que pendia como uma constelação de vidro, quadros alinhados, tapete que abafava o som dos passos. Ao redor, parentes arranjados em poltronas, olhares que iam de curiosidade insolente à condescendência ensaiada. A mão que apertou o pratinho tremia. Mas não o suficiente para derrubar a máscara que ela usou como defesa menos um sorriso leve, quase neutro, a voz baixa. Obrigada, Dona Alzira. Ninguém naquele jantar precisava saber que, nas horas vagas, Solange traduzia menus. Corrigia textos de estrangeiros perdidos em aplicativos de viagem e mantinha uma rotina de inglês e espanhol que fazia linha entre a sobrevivência e um futuro diferente. Ninguém precisava saber que ela pagava com cuidado cada boleto, que cortava gastos para juntar uma reserva mínima, que a palavra orgulho nela não era vaidade, mas sobrevivência. Ela deixou o prato quase intocado na mesa e guardou o silêncio como quem guarda uma faca, não para atacar, mas para não se cortar. A conversa continuou. O riso foi se apagando em ondas de conversa sobre imóveis, sobre heranças, sobre quem ligava para quem. Quando a noite acabou, e as despedidas foram pontuais e tão frias quanto o ar-condicionado que mantinha a casa impecavelmente arejada. Solange saiu pela porta com um pratinho vazio na memória e o calor da raiva contida no peito. Se essa história tá falando com você, fica comigo até o fim, menos dá um like e se inscreve, porque o que vem a seguir não é só sobre humilhação. É sobre como se transformar a partir dela. Depois daquela noite, a vida de Solange retomou o compasso de sempre, o ônibus lotado. O prédio com o elevador que fazia barulho de idade. O apartamento simples onde a cortina era branca demais e a pia às vezes teimava em entupir. Mas havia também um roteiro secreto que ninguém na família, menos nem mesmo a mãe, que ela visitava aos domingos, conhecia por completo. Um caderno de anotações com frases em inglês e espanhol rabiscadas nos intervalos do turno. Uma place de pés para aprender pronúncias. Capturas de tela de aplicativos de idiomas com streaks que ela mantinha por meses, e um arquivo no celular com traduções e pequenos comentários que serviam como seu portfólio. Ela aprendera a ouvir mais do que falar. No Hotel Bela Vista, onde passou boa parte da juventude, aprendeu a decifrar gestos, sotaques e humores em quartos de hóspedes. Foi lá que, por acaso, descobriu que idioma era menos sobre regras e mais sobre empatia. Uma palavra dita no tom certo podia aliviar a ansiedade de um cliente perdido. Posso ajudar. Bem colocado transformava reclamação em gratidão. À noite, quando os corredores ficavam vazios e os corredores do hotel se enchiam do eco do carrinho de limpeza, ela conversava mentalmente com as palavras novas que aprendia. Repetia-as como quem reza. Marcelo era o gerente do hotel, um homem de cabelos já salpicados de grisalho e com um hábito de elogiar com precisão cirúrgica. Você tem ouvido, ele dizia, e não era apenas elogio. Era diagnóstico. Marcelo foi a primeira pessoa a sugerir que ela poderia usar aquelas horas de escuta para algo além da recepção. Você fala com os hóspedes como se os entendesse antes mesmo de perguntar o nome. Aproveita isso, ele dizia, entregando folhetos de um curso noturno que acontecia na cidade. Solange foi. Pagou o curso com seu troco juntado de horas extras e atendimentos que fazia no fim de semana para baixar quartos ou receber encomendas. Houve noites em que o cansaço tomava o corpo e a vontade de desistir crescia como sombra. Sentava-se na mesa da cozinha com uma caneca de café morno e estudava declinações que insistiam em confundir
Termos técnicos de administração de eventos que ninguém lhe ensinou no hotel, frases prontas para emergências. Fazia listas, saudação, resolução de crise, palavras de conforto, e as colava na porta do armário para ver ao entrar e sair. Comprou um dicionário de bolso com páginas já surradas e lembretes que parecem banais, mas que compunham a disciplina silenciosa de uma pessoa que sabia que futuro não cai do céu. Os fins de semana, às vezes, eram feitos de pequenas vitórias, uma mensagem de agradecimento de um hóspede italiano por ter explicado o trajeto correto, uma gorjeta de um casal espanhol que disse que o mapa que ela desenhou era perfeito. Cada reconhecimento era moeda. Não para ostentar, mas para lembrar a si mesma que havia valor em seu trabalho. E esse valor, por trás da rotina aparentemente humilde, era o que a manteria firme no dia em que Dona Alzira chamou, em voz alta menos de pobre. Naquele período, Carla se transformou em Porto. Carla trabalhava na recepção ao lado de Solange. Tinha risada fácil e uma capacidade de enxergar o pano que estava por trás das coisas. Deixa passar, dizia Carla, quando a sogra de alguém aparecia no hotel para tratar de reservas com ares de superioridade. Agora pensa, o que isso te dá? Raiva, ódio. E, com a voz que misturava cuidado e provocação, completava, ou combustível. Solange riu o primeiro riso mais verdadeiro que teve naquele mês, quando Carla falou assim. Elas dividiam o lanche, os segredos sobre quem namorava, quem e planos que iam além do turno. Carla lia as anotações de inglês que Solange deixava no balcão e repetia palavras como se fossem ditos de família. A humilhação da casa da sogra, porém, não se dissolvia. Às vezes vinha em cenas pequenas, uma mensagem ignorada, um sorriso cortado. Comentários sobre boa sorte ditos com um ar que significava o contrário. Solange checava as contas, calculava as datas de vencimento, olhava para o caderninho que guardava no bolso e respirava. Na cabeça, a pergunta que disparou logo depois daquela noite foi simples e feroz: como transformar esse silêncio em algo que me sustente? Ela poderia ter ido até a sala, levantado o propósito de dignidade e feito um discurso. Teria sido um momento de catarse. Mas Solange sabia que podia optar por algo mais duradouro. A raiva era ferramenta, não destino. Decidiu transformar o desconforto em estratégia, juntar evidências do seu trabalho. Ampliar habilidades, criar oportunidades para que ninguém mais pudesse garantir que ela fosse apenas pobre. O plano começou em passos pequenos. Primeiro, reorganizar o caderno de anotações, separar por níveis, por vocabulário técnico e por exemplos práticos. Depois, noites de prática, simulações de atendimento para tipos de clientes difíceis. Gravação de áudios com pronúncias e envio a um grupo fechado de amigos que corrigia e comentava. Ao mesmo tempo, começou a enviar e-mails para vagas que pediam. Nas entrelinhas, alguém com seu perfil, conhecimento de idiomas, experiência em atendimento, jeitinho com eventos e logística. Candidaturas que iam do setor hoteleiro a empresas de eventos, de agências de turismo a empresas que faziam trade shows. A internet foi seu mapa. Passou horas perfilando um currículo simples, objetivo, com um resumo que não dissimulava: experiência em atendimento multilingue, coordenação de eventos de pequeno e médio porte, tradução e adaptação cultural para a recepção de hóspedes estrangeiros. Em cada candidatura, adaptava o texto para a vaga. Em cada mensagem de apresentação, ressaltava um caso concreto: o dia em que mediou um imbróglio com um cliente francês que chegou sem reserva e foi embora com um contrato para futuras hospedagens graças ao seu atendimento. Era a tradução da prática em credencial. As portas, no começo Harms com paciência cruel. Alguns recrutadores nem respondiam. Outros enviavam mensagens genéricas de agradecemos o interesse. Houveram chamadas que não passaram de promessas, entrevistas marcadas e canceladas,
contatos que desapareceram no limbo do correio eletrônico. Cada negativa era um pontinho de dor, mas também um lembrete do caminho a percorrer. Em uma dessas noites, depois de mais um e-mail sem retorno, ela tomou uma decisão prática: oferecer pequenos serviços gratuitos a quem quisesse avaliar seu trabalho. Traduções de menus para restaurantes pequenos, legendagem de vídeos para canais locais, revisão de textos em inglês de pequenas lojas online. Era trabalho que dava pouco retorno financeiro, mas acrescentava peso ao portfólio. Nesse processo surgiu Daniel Furtado, um nome que chegou numa mensagem encaminhada por uma colega de um curso. Daniel trabalhava com recrutamento para empresas que atendiam clientes internacionais. Procurava alguém que unisse clareza, honestidade e competência. Ele marcou uma conversa via vídeo, não uma entrevista formal, apenas uma conversa. Solange Pripá, com a precisão de quem vai a um teste que pode mudar seu caminho, revisou o vocabulário. Escolheu um fundo neutro para o vídeo, ensaiou respostas. A conversa foi curta e direta. Daniel falou rápido, com um inglês bem colocado, sobre o tipo de cliente que atendiam. Sobre a necessidade de alguém que não só dominasse o idioma, mas que conseguisse traduzir situações de crise com eficiência. Gosto de pessoas que admitam o que não sabem. Ele disse numa das frases iniciais, e aquilo foi como vela refletida na água. Solange respondeu com honestidade sobre seus limites. Ela não era tradutora certificada. Não tinha diploma universitário em línguas, mas tinha prática, urgência e um currículo de problemas resolvidos no balcão do hotel. Daniel pediu que ela enviasse um trabalho de teste. Traduzir um conjunto de e-mails e preparar um breve roteiro de atendimento para um evento de negócios com falantes de 3 idiomas. O prazo era curto, uma semana. Solange esqueceu as horas. Fez da sala do seu apartamento um estúdio improvisado, luz baixa, papéis espalhados, café na xícara que esfriava. Abriu arquivos, consultou glossários, traduziu a voz do cliente para termos simples e eficazes. Quando o trabalho saiu, a clareza apareceu. Não foi só a tradução. Foi a preocupação com o tom, com a compreensão cultural, com a assertividade das frases que poderiam acalmar um executivo nervoso que acabara de desembarcar. Sem entender o sistema de credenciamento, a resposta veio com um telefonema inesperado. Daniel falou rápido, elogiou o trabalho. Sem cerimônia. Ofereceu uma pequena contratação inicial. Atuar como assistente de coordenação no suporte linguístico de um evento corporativo que reuniria clientes da América Latina e Europa. Era pouca coisa, mas era entrada. Solange sentiu um nó, de alívio, de medo, de expectativa. Assim que desligou o celular. Respirou fundo e fez a conta mental do que aquilo representaria. Um salário extra. Um contato novo. A chance de colocar seus métodos em prática num cenário diferente do hotel. Enquanto isso, a vida continuava a testar suas escolhas. Houveram contas atrasadas que exigiam conversas com o gerente do banco. Uma consulta médica da mãe para agendar. A geladeira que, por vezes, dava sinais de serem necessárias escolhas pragmáticas nas compras. Tudo isso iam agir como pano de fundo, lembrando-lhe que qualquer vitória profissional seria sempre também uma vitória doméstica. Ainda assim, ela avançou. O primeiro dia no evento foi uma prova de fogo. Havia profissionais com crachás caros, um clima de pressa controlada e, no centro, executivos espanhóis que falavam com a cadência rápida de quem negocia. Solange entrou com a calma de quem tinha ensaiado muito. Havia um roteiro em sua cabeça: saudar, posicionar pontos de contato, disponibilizar traduções rápidas e preparar salas. Em 3 momentos críticos, sua intervenção foi precisa. Um palestrante europeu perdeu o material em inglês, sem panicar. Solange traduziu seu discurso para o horário do painel, oferecendo uma versão que manteve a essência e a emoção do original,
Em outro instante, uma delegação argentina pedia mesa separada. Ela negociou traduções e reprogramações em meio ao ruído, com voz firme e sorriso que remetia à segurança. Ao fim, o coordenador do evento aproximou-se. "Você tem experiência", disse ele. "Já trabalhou com eventos desse porte?" Solange respondeu com a verdade: "Trabalho no atendimento há muito tempo. Isso me deu prática. Mas aprendo rápido e me dedico." O coordenador assentiu e, depois, num tom que misturava surpresa e reconhecimento, ofereceu um pequeno contrato para os próximos 3 meses. Não era grande coisa, mas era contínuo. Para alguém que vinha do ninho do hotel e da sensação de invisibilidade, era uma porta que se abria. Nas semanas seguintes, o trabalho rendeu mais do que dinheiro. Trouxe contatos. Mostrou a ela que suas habilidades tinham efeito em outras escalas. Houve noites de recompensa, contas pagas com menos esforço, pequenos presentes para a mãe, um reparo na pia sem dor na cabeça. E sempre, na cabeça, o fantasma do jantar. Às vezes imaginava repetir a cena: Dona Alzira, a casa, o pratinho. Mas percebeu que a fantasia da revanche era pobre diante do que poderia construir com suas ferramentas. Havia outra sensação mais potente. O prazer silencioso de saber que sua competência podia alterar circuitos que pareciam fechados. Porém, a vida não é uma sequência linear de vitórias. Logo veio o primeiro revés que oscureceu o brilho recente. A empresa que havia lhe oferecido o contrato inicial enfrentou, inesperadamente, uma queda de clientes, menos cortes de orçamento que vinham de decisões de grandes patrocinadores. Em menos de 2 meses, os 3 meses previstos se encurtaram e muitos contratos foram congelados. Foi um golpe frio. Solange recebeu a notícia pelo telefone, sozinha no ônibus, com o cheiro de cidade e gasolina como trilha sonora. A sensação era de vazio e de urgência. Dinheiro que deixaria de entrar e a necessidade de encontrar outro caminho antes que contas acumulassem. Ela poderia ter desistido. Alguns amigos sugeriram que aceitasse qualquer coisa sem critério, que voltasse ao que fosse mais fácil e seguro. Mas havia também a voz de Marcelo, que lembrava: "Você tem ouvido?" E havia o pensamento persistente de Carla, que costumava perguntar: "Isso vai te levar para onde?" Solange decidiu, então, por um caminho que exigia humildade e coragem, aceitar uma posição menor. Com menos glamour, mas que mantinha a porta aberta. Era uma escolha prática, que dizia respeito menos ao orgulho e mais à estratégia. Aceitar o trabalho menor foi, também, mudar o ritmo da vida. Voltou a horários mais rígidos, a tarefas que exigiam paciência e repetição, a perder horas com transporte. Mas o que salvou a alma foi a constância. Em cada atividade, ela buscava deixar uma marca de competência. Revisava traduções antes de entregar, anotava feedbacks, mantinha um e-mail com pequenas conquistas. A rotina, por mais que parecesse retroceder a um observador distraído, era na verdade a construção lenta de reputação. E foi nessa construção que uma oportunidade inesperada se apresentou. Um grande contrato, com uma empresa internacional interessada em expandir uma rede de hotéis na cidade. Precisava de alguém que entendesse não apenas de atendimento, mas de adaptação cultural, menos alguém que pudesse alinhar expectativas entre investidores, arquitetos e equipes locais. A vaga surgiu num corredor de reuniões. Foi comentada entre executivos que lembravam a experiência de Solange no Hotel Bela Vista. Alguém mencionou seu nome. A menção esparrou como semente no terreno fértil de contatos que ela vinha cultivando. Quando o convite para uma entrevista formal chegou, a sensação foi de novo uma mistura de medo e possibilidade. Era uma chance que poderia, de fato, transformar a trajetória. Participação em projeto de expansão, contrato de longo prazo, visibilidade. Mas havia algo ainda mais íntimo em jogo, menos a possibilidade de, um dia,
Ocupar um lugar onde sua competência não fosse invisível. Isso não significava retornar para confrontar Dona Alzira com palavras de vingança. Significava mudar o jogo. Na véspera da entrevista, Solange voltou a abrir o caderno. Agora cheio de anotações que não eram só de vocabulário, mas de estratégia, termos de gestão, checklist de adaptação cultural, exemplos práticos de como já solucionar a crises. O sono foi leve, como se o corpo soubesse que estava pronto. Ao amanhecer, arrumou-se como se fosse para um evento que não podia fracassar, roupa discreta, mas bem passada, cabelo preso. Um detalhe de perfume que falava mais de presença do que de vaidade. Ela chegou ao prédio da entrevista antes do horário, observando o movimento da cidade que, naquele dia, parecia conspirar a seu favor, ônibus que não atrasaram, um bendito espaço de estacionamento que apareceu como resposta a uma oração não dita. Ao entrar, sentiu de novo o peso das expectativas, o salão da empresa com vidro do chão ao teto. Rostos profissionais que avaliavam não só seu currículo, mas sua capacidade de ser peça de rede. A sala de reunião onde foi chamada tinha uma mesa longa. Cadeiras de couro que rangiam ligeiramente, e uma janela que mostrava parte da cidade. A candidata anterior saíra. Ela respirou e sentou-se. Disse seu nome, apertou mãos firmes e ouviu perguntas que iam do técnico ao situacional. Como reagiria diante de um imprevisto numa inauguração? Como gerenciaria prazos com fornecedores estrangeiros? Qual sua visão sobre treinamentos culturais? Ela respondeu com honestidade e com clareza, trouxe exemplos. Conteve dúvidas com planos e deixou espaço para aprender onde não sabia todo o detalhe. Houve um momento, no meio da entrevista, em que um dos executivos, meio descrente, perguntou sobre sua formação formal. Solange sorriu com serenidade e contou sobre o hotel, sobre as noites de estudo, sobre os cursos pagos no limite do crédito, sobre as traduções voluntárias que fez para ganhar prática. Não tenho diploma grande, disse, mas tenho experiência que traduziu em resultados. Ela não pediu desculpas. E foi, justamente, essa postura menos a mistura de humildade com firmeza menos que fez com que olhares, antes impassíveis, ficassem curiosos. Quando saiu, não havia resposta pronta. Mas havia a sensação, mais uma vez, de estar na trilha certa. O que ninguém poderia prever era que, naquele mesmo momento, em outra sala daquela cidade, a vida da família que chamava Dona Alzira de pobrezinha seguia seu curso com a mesma naturalidade de sempre, alheia aos passos que Solange dava. A história, até ali, estava longe de estar completa. Havia portas abertas, sim, mas também portas que se fechavam no rosto. Havia contas a pagar e escolhas a fazer. E havia, latente, a possibilidade de que o talento de Solange, lapidado na rotina do hotel e nos esforços noturnos, viesse a transformar não apenas sua conta bancária, mas o mapa emocional daquelas pessoas que, naquela noite, a tinham reduzido a um pratinho de restos. Quando ela voltou para o ônibus, com o papel do comprovante de chegada ainda na bolsa, o telefone vibrou. Era uma mensagem de Marcela menos outra colega, que tinha ouvido dizer de sua entrevista menos que desejava boa sorte. Solange sorriu, respondeu com um emoji discreto e guardou o celular. No fundo, sabia que a próxima etapa exigiria ainda mais do que havia mostrado até ali, paciência, astúcia e a capacidade de continuar, sendo íntegra enquanto o mundo testava suas chances. A próxima reviravolta não estava anunciada, mas o terreno estava preparado. Ela continuou a caminhar, um passo de cada vez, com o caderno no peito e o pragmatismo como arma. Ainda havia quem a subestimasse. Havia quem a chamasse de pobrezinha por costume e ignorância. Mas Solange começava a entender que a forma de responder a isso não precisava de ecos cruéis, e que a posição verdadeira de alguém se mede por aquilo que ela constrói com suas próprias mãos,
não pelo que aceita como esmola. A mensagem que ela recebeu no ônibus naquela tarde parecia pequena. Quase singela. Precisamos conversar sobre o projeto de expansão. Pode se encontrar com a equipe amanhã? Era a palavra que abrira uma porta. Não sabia ainda que, anos depois, seria também a chave para algo muito maior. Solange guardou o telefone, ajeitou o caderno no colo e sentiu uma certeza fria. Ganhar essa vaga significava mais do que um contrato. Significava transformar as pequenas moedas de validade curta em algo que durasse. Os meses seguintes foram uma sequência exaustiva de provas. O trabalho no projeto de expansão exigia decisões rápidas. Gestão de fornecedores internacionais. Conversas com arquitetos que discutiam detalhes de revestimento e com investidores que queriam relatórios precisos. Para alguém que crescera entre hóspedes apressados e carrinhos de limpeza, aquelas reuniões emergiam como um outro idioma menos um idioma que, graças às noites de estudo e ao hábito de traduzir problemas, ela já começava a entender. Havia noites em que voltava para casa exausta, as pernas doendo, a cabeça latejando, mas a mente inquieta. Passava horas revisando contratos, anotando cláusulas que precisavam de atenção e praticando como explicaria termos complexos em palavras simples. Teve de aprender rapidamente sobre custos de construção, prazos de entrega, normas técnicas e seguros. Lia relatórios até altas horas, ligava para fornecedores em fusos diferentes e, no meio de tudo, encontrava tempo para responder à mãe, que soltava perguntas sobre o remédio que havia acabado, e para Carla, que mandava mensagens de incentivo com gifs e palavras de quem sabe ser porto. A primeira grande crise veio em forma de atraso de carga. Um material essencial para o acabamento dos quartos, vindo da Europa, ficou parado em um porto por burocracia aduaneira. Havia contratos dependentes da entrega. Havia pagamentos que começavam a expirar. Havia um calendário de inauguração que precisava ser honrado. A tensão subiu na sala de reunião como névoa densa. Executivos se olharam, dedos tamborilaram em mesas de vidro, vozes ficaram curtas. Solange, que naquela reunião era uma peça relativamente nova, foi chamada a explicar um tópico técnico sobre o impacto daquele atraso na cadeia logística. Ela falou com calma, com a clareza de quem traduziu problemas a hóspedes aflitos, expôs alternativas. Propôs substituições plausíveis, calculou custos de urgência. Propôs uma solução que parecia simples, mas exigia coordenação, negociar com outro fornecedor local uma entrega parcial. Replanejar a sequência de obras para adiantar serviços que não dependiam daquele material e ajustar prazos com penaltis mitigáveis. A proposta não era brilhante por ser milagrosa. Era brilhante por ser possível e bem explicada. O diretor, um homem acostumado a ver planos ruírem, avaliou e deu o sinal. Os telefones tocaram incessantemente, trocas de mensagens, contratos assinados, logística rearranjada menos e, em semanas, o cronograma voltou à pista. O resultado foi visível, a inauguração não atrasou e o custo adicional ficou dentro de limites aceitáveis. Para quem observava de fora, parecia um pequeno milagre prático. Para Solange, foi o reconhecimento de que sua capacidade de pensar rápido, de comunicar com precisão e de manter a calma sob pressão tinha valor real. A recompensa foi mais que elogios. Houve uma promoção funcional. Um aumento que finalmente permitiu que ela respirasse com menos aperto no fim do mês. E o convite para integrar a equipe central das novas operações. Foi um passo que veio não de privilégios, mas de mérito. Com o tempo, aprendeu a manejar planilhas complexas, a negociar com bancos para linhas de crédito de obras, a fazer apresentações que transformavam números em histórias de potencial de mercado. Sempre com um caderno à mão, anotando uma expressão nova, uma cláusula importante,
Um nome que poderia virar referência. Os anos que se seguiram trouxeram escalas maiores. Viajou para feiras em cidades grandes. Conheceu executivos de hotéis internacionais. Traduziu não só palavras, mas intenções. Em um desses eventos, numa conferência em que a agenda fervilhava de apertos de mão e cartões trocados, ela conheceu a Lisa, uma investidora que gostava de apostar em gente acostumada a resolver problemas no chão de fábrica menos ou, no caso, no chão do serviço. A Lisa tinha olhos que avaliavam risco e caráter em igual medida. Percebeu na fala precisa de Solange alguém que alinha integridade com produtividade. As conversas que começaram como cafés rápidos, e propostas de parceria. Foi também nesse período que a vida testou sua resiliência. A economia oscilou com uma crise internacional que afetou vários setores. Alguns contratos sumiram. Uma das empresas com que trabalhava acabou sendo vendida, e a nova gestão trouxe cortes. Ela viu colegas saírem com malas de escritório, sentiu o frio de incerteza na própria rotina. Nesses momentos, lembrava do conselho de Marcelo: ouvir não é só escutar palavras. É perceber o movimento por trás delas. E passou a ouvir o mercado com mais atenção. A perceber clientes que precisavam não de grandes contratos, mas de soluções pontuais e confiáveis. A decisão seguinte foi menos impulsiva do que parecia: abrir uma consultoria pequena, com nome discreto, Serviços de Adaptação Cultural. Gestão de crise e tradução técnica. Não foi um salto sem rede. Usou contatos antigos. Um parceiro financeiro que conhecera em uma apresentação e um pouco da poupança que conseguira com noites de economia. O começo foi modesto: trabalhos locais, pequenas empresas de turismo. Um hotel que precisava retomar padrões internacionais de atendimento. Mas, em cada missão, insistia em documentação impecável, em relatórios claros de impacto e em prazos cumpridos. A reputação que construíra na dureza do serviço voltou como clientela fiel. A consultoria cresceu em etapas. Gastou lucros em melhoria de processos. Contratou Carla para assumir tarefas administrativas e transformou o apartamento em escritório nos fins de semana. Marcelo continuou como conselheiro informal, enviando sugestões e, às vezes, um convite para um almoço em que discutiam cenário. Daniel apareceu novamente para oferecer vagas pontuais. A Lisa a acompanhou de longe, quando a consultoria mostrou resultados consistentes. Propôs uma operação maior. Participar da gestão de vários imóveis antigos que um grupo de investidores queria transformar em hotéis boutique. O negócio exigia mais capital e mais responsabilidade. Foi quando surgiu a oportunidade que exigiu dela não só competência, mas também visão. Havia, em um bairro antigo da cidade, uma mansão clássica que fora mantida pela família de Alzira por gerações. O imóvel, imponente, com jardim e braços ornamentados, vinha sendo onerado por uma hipoteca acumulada e por custos de manutenção que pesavam. Os investidores viam nela um potencial para transformar em unidades de hospedagem de alto padrão, um projeto lucrativo, se bem executado. Alzira, senhora de presença forte e orgulho enraizado, resistia à venda. Queria preservar o legado familiar, mas a conta bancária falava alto. O grupo procurou alguém que não só entendesse de negócios, mas que soubesse negociar com famílias e preservar histórias. Alguém que pudesse propor soluções que honrassem a casa e trouxessem segurança financeira. O nome de Solange surgira em conversas a portas fechadas. Citado como a profissional que sabia traduzir expectativas dos investidores, dos herdeiros e do público. Quando foi chamada para a apresentação do projeto, sentiu uma pontada estranha, não pela casa em si, mas pelo passado que a mansão representava. Pelo eco daquela noite em que a comida fora empurrada em seu prato como se fosse esmola. Na reunião, apresentaram planos, restauração histórica parcial.
Abertura de alguns quartos ao público selecionado. Manutenção de espaços para uso de família. E, ponto fundamental menos criação de um fundo de manutenção que garantiria a conservação da casa sem onerar apenas os atuais proprietários. Era um arranjo que poderia, legalmente e sem roubo de dignidade, garantir o seu futuro. Mas tudo dependia de um acordo com Alzira e dos termos que demonstrassem respeito pela memória afetiva ali envolvida. Solange, que já aprendera a falar com quem detinha poder e com quem carregava orgulho, elaborou uma proposta que misturava técnica e tato. Propôs um modelo de compra progressiva. O grupo compraria uma participação, financiaria parte da reforma e, em paralelo, criaria um fundo que cobriria parcelas essenciais da dívida da mansão, permitindo que Alzira mantivesse direitos simbólicos e morasse ali sem pressões financeiras. Em troca, parte das receitas geradas pelas unidades convertidas financiaria o fundo. A proposta previa transparência, palco para a família contar a história da casa e cláusulas que resguardavam a memória. Nos encontros que se seguiram, ela passou tardes conversando com Alzira. Solange lembrava com clareza como fora receber aquela porção de comida, como se fosse lixo. Falou pouco sobre isso com Alzira. A princípio, a senhora recebeu a proposta com reservas e resistência fina. Havia um orgulho que se enfileirava com cada resposta seca. Havia receio de que a casa se transformasse em mercadoria. Solange, porém, não veio com palavras fortes. Trouxe documentos, imagens de projetos que preservavam fachadas, exemplos de casos em que transformações haviam amplificado o valor cultural. E, sobretudo, trouxe uma oferta humana, garantia de que a história ali seria respeitada. As conversas demoraram semanas. Havia outras famílias interessadas, propostas mais agressivas. Em uma noite, Alzira, num gesto menos estudado, desabafou, contou sobre a origem do sobrenome, sobre uma tia que fizera um jardim para esquecer um filho perdido. Contou sobre uma fotografia presa ao corredor. Em voz alta, falou de medos e de dívidas. A defesa gritava. O cansaço confessava Solange escutava. Não era uma estratégia de dominação. Era uma construção de confiança. Quando a assinatura finalmente aconteceu, o acordo não era um jogo de poder, mas uma solução negociada. O grupo investiria na reforma e, por contrato, assumiria o pagamento das parcelas de hipoteca que pesavam sobre a mansão por um período determinado, com a contrapartida de, aos poucos, abrir parte do imóvel para uso comercial. Haveria também uma cláusula especial, se, no futuro, Alzira preferisse, poderia recomprar uma cota simbólica. O fundo mantinha transparência e auditoria. Solange fora peça central na negociação, trabalhando horas extras para refinar termos e garantir que a proposta não fosse uma humilhação encoberta. Do lado de fora, as conversas que se espalharam entre parentes de Alzira eram as mesmas. Eles querem vender. Ela não aceitou. Vamos ver se é bom negócio. Ninguém, na família, ligou a contratada que ajudara na negociação com a jovem do hotel que, anos atrás, aceitara migalhas de comida. E isto, de certa forma, era intencional. Solange não queria que sua participação fosse transformada em arma pessoal. Queria que o negócio funcionasse e que a casa tivesse futuro. Com o passar dos meses, o projeto mostrou resultados. A reforma trouxe mão de obra especializada, um cuidado com detalhes históricos e um retorno na cidade que valorizou a área. As unidades convertidas geraram receita e, como prometido, parte desses recursos alimentou o fundo de manutenção. A hipoteca foi sendo amortizada, em parcelas que passaram do bolso de uma família assustada para um sistema de gestão que garantia o pagamento. E foi assim, de forma técnica e legal, sem anúncios nem cartazes, que as parcelas deixaram de ser apenas um problema para Alzira e se tornaram uma responsabilidade compartilhada. Em termos práticos,
Alguém menos o grupo de investidores. Coordenado em parte por contratos que Solange ajudara a estruturar menos começar a pagar a mansão. Houve, então, um momento em que as transferências bancárias apareceram nas contas administrativas da propriedade. Para Alzira, eram apenas números aprovados pelo contador. Não havia motivo para relacionar aquela mulher que, anos antes, fora chamada de pobrezinha. E assim, sem espetáculo, sem bilhetes anônimos ou ovos na porta, a casa ganhou um fôlego financeiro que antes lhe faltava. A equipe de manutenção voltou a visitar o telhado. A caldeira teve o reparo que precisava. O jardim recebeu podas pontuais que devolveram formas a sebes esquecidas. Solange, no entanto, não assinou nada que ligasse seu nome ao recurso como pessoa física. A operação era marcada por empresas, contratos, sociedades, e uma das partes assumira formalmente a responsabilidade de quitar a hipoteca nos termos acordados. Era o resultado de planejamento, de capital de trabalho e de vontade de preservar. Às vezes, à noite, quando passava pela rua onde a mansão se erguia, parava um pouco mais adiante e olhava as luzes filtradas pelas cortinas. Sabia que, de certo modo, estava pagando por aquilo, não por ressentimento, mas por justiça prática. E sabia também que a ironia estava ali. Delicada e afiada, a mulher que chamara alguém de pobre vivia agora sob o mesmo teto que alguém desconhecia ajudar. A vida, entretanto, não deixou de trazer lições sobre limites. A consultoria crescia. Sim, mas também exigia atenção à governança. Ela foi convidada a entrar como sócia minoritária num dos empreendimentos. Uma posição conquistada por competência e por confiança de investidores. A sociedade trouxe dividendos, mas também debates sobre prioridades. Em uma dessas discussões estratégicas, houve uma proposta agressiva para acelerar lucros à custa de mudanças que poderiam descaracterizar imóveis históricos. Solange, que sempre defendera equilíbrio entre lucro e legado, levantou a voz. Houve atritos. Num coração apertado, percebeu que o sucesso também trazia reticências sobre seus valores. O dilema foi um ponto de virada. Poderia aceitar uma solução que privilegiava lucro a qualquer custo e aumentar seus ganhos. Ou resistir e manter coerência com o que aprendera a fazer, preservar histórias enquanto habilitava crescimento. Optou por coerência. Esse posicionamento, claro, também teve preço. Alguns investidores optaram por sair. Houve negociações duras. Mas, ao final, a postura rendeu o respeito de outros parceiros e manteve a identidade do trabalho que ela queria ver no mundo. Era uma vitória sutil, sem esplendor, mas essencial. Com os anos, a rotina mudou. Comprou um apartamento maior, com um quarto para escritório e uma estante onde colocou os dicionários surrados que a acompanhavam. Marcela convidou para palestras, onde contava, com humildade, como construir reputação era mais do que apresentar dados. Era apresentar caráter. Carla, como gestora administrativa. Marcelo, com cabelos ainda mais grisalhos, vinha de vez em quando tomar um café que sabia gostar de açúcar moderado. Daniel, que a apresentara no começo, ouviu de longe o crescimento e congra por testemunhar a própria capacidade. E, como toda história que não se retorce em vingança grotesca, houve espaço para pequenos gestos que guardavam dignidade. Solange, em vez de anunciar que pagava a mansão, escolheu manter sua ação discreta. Havia razões práticas. A operação era formal, tranquila, e envolveria processos legais que não deviam se transformar em espetáculo. Havia também razões emocionais. Não queria humilhar a Alzira. Queria que a mulher continuasse senhora de sua casa, sem precisar entender as entranhas das finanças. O gesto é tão poderoso quanto o silêncio que o acompanha. Certa manhã, muitos anos depois daquelas taças de cristal e do pratinho empurrado, Alzira convidou parentes para um almoço simples.
Foi um ato de celebração por ter recebido certa tranquilidade financeira, e a família notou que o peso havia diminuído. Entre conversas sobre receitas antigas e conselhos sobre heranças, alguém comentou: ainda bem que conseguimos resolver aquela pendência. Alzira sorriu, com a velha altivez e um fio de cansaço. Para ela, aquela resolução fora um resultado de acordos e, talvez, de boa vontade de parceiros. Ninguém naquele almoço levantou o nome de Solange nem considerou a hipótese de que a jovem chamada pobrezinha poderia ter sido uma peça na solução. O mundo continuou cego à delicadeza da artesã de sua própria sorte. Na calada das noites, Solange às vezes relembrava a cena do jantar. Não sentia alegria de vingança. Sentia uma espécie de encerramento prático menos a convicção de que quem subestima pode, sem perceber, tornar-se sustentáculo do que desprezou. E que isso, em si, é uma lição sobre humildade e cuidado com o próximo. Em um desses momentos de silêncio, sentou-se no sofá. Abriu o caderno e anotou uma frase que vinha sendo sua bússola: pagar a casa não é derrotar alguém. É escolher dignidade para todos. Aquela frase, simples, guiou sua decisão de manter as coisas discretas. Os dias seguintes trouxeram outra oferta, um convite para gerir um projeto internacional que incluía uma rede hoteleira em expansão. Com um papel relevante nas decisões estratégicas. Era uma chance de levar seu trabalho à escala que sempre sonhara. De multiplicar um modelo de respeito pela memória com viabilidade econômica, aceitou. A posição veio com responsabilidades grandes e com uma remuneração que a colocou numa realidade confortável. Sem ostentação, como sempre preferira. Passou a viajar com mais frequência, a ter uma agenda que antes ela só sonhava ver. A assinar relatórios com canetas que dizem pouco, mas decidem muito. Com a nova posição, o alcance de seu trabalho aumentou. Implementou políticas de governança. Criou linhas de ação que equilibravam lucro e legado e, mais importante, inseriu nos contratos cláusulas que garantiam fundos de manutenção para imóveis históricos quando parte da operação dependia de sua preservação. Dessa forma, projetos como o da mansão de Alzira tornaram-se modelos replicáveis. Havia, nas entrelinhas, um traço de justiça. Aquilo que transformara vidas locais poderia agora ajudar outras histórias a não se perderem. Os anos da ascensão não a transformaram em alguém desligado de suas origens. Mantinha visitas à mãe, telefonemas com uma voz que sempre sabia ser de presença. Mandava mensagens para Carla com fotos de cafés que descobria em viagens. Convidava Marcelo para almoços de vez em quando, como se fosse um ritual de gratidão. E, secretamente, olhava ocasionalmente para a mansão no bairro antigo, sentindo uma leve satisfação ao ver luz nas janelas à noite. Houve momentos em que pensou em sentar diante de Alzira e revelar que, de certa forma, havia pago para que a casa continuasse a existir. Pensou em usar a revelação como bálsamo para a humilhação antiga. Mas sempre que imaginava a cena, recordava a gentileza de Carla Revenge your life not with their own. A frase, dita com sotaque de quem traduz emoções com leveza, a reconduzia ao caminho da calma. A verdadeira vitória, concluiu, era viver sem rancor e oferecer dignidade disfarçada de ajuda. O tempo, que alisa arestas e colore lembranças, trouxe uma espécie de serenidade. Solange aprendeu a olhar para si mesma sem pressa, reconhecia o esforço. Celebrava as conquistas sem alardes. Mantinha o cuidado com a linguagem que escolhera menos a mesma com que, anos antes, preferira o trabalho a um discurso de confronto. O luxo, quando veio, foi discreto, um apartamento mais iluminado, um armário com livros que sempre desejara, uma reserva que permitia ajudas médicas sem apertos. Nada do que ganhou coube em ostentação. Tudo coube na ordem prática de quem sabia que liberdade tem poucas luzes quanto baste. E Dona Alzira? Seguiu sendo Dona Alzira, às vezes ríspida, às vezes generosa em formas pequenas.
orgulhosa como sempre. Em almoços de família, comentava sobre o valor do lar, sobre como idade torna as coisas mais caras. Não soube, e talvez jamais soubesse em termos diretos, que uma parte do peso que sentira fora aliviado por mãos que ela julgara pequenas. Não houve cena de humilhação final, nem aplausos em praça pública. Houve, apenas, o efeito prático: a casa permaneceu de pé. E Alzira pôde continuar morando sem a angústia que antes marcava seus dias. O que ficou, para Solange, foi uma lição sobre poder e sobre opção moral. Poder pode ser usado para punir. Pode também ser usado para construir. Ela escolheu construir. Em privado, sentia um pequeno triunfo ético. O espaço que a chamara de pobre passara a ter um futuro assegurado por competências que ninguém naquele jantar julgara possíveis. O melhor de tudo era que não precisou rebaixar ninguém para ocupar uma posição melhor. Construiu por mérito uma trajetória que agora sustentava, de forma técnica, a casa que antes servira resto de comida. Numa tarde de domingo chuvosa, quando a cidade parecia lavar suas fachadas, Solange recebeu uma ligação de Carla. Escuta. Hoje a mãe fez uma receita com o nome de família. Acho que você devia passar lá um dia. A senhora Alzira comentou que está se sentindo mais leve. Solange sorriu. Não foi um convite para um confronto. Foi um convite para constatar que, às vezes, as coisas se ajeitam sem que sejam proclamadas. Ela pensou por um segundo em pegar um prato para levar. Escolheu, em vez disso, levar apenas uma garrafa de vinho e o desejo de que as pessoas se sentissem bem em suas casas. Ao fechar a bolsa, olhou pela janela e viu a mansão ao longe, com luzes amenas. Era bonita, lembrou, e merecia ser preservada. Havia uma beleza sutil em saber que sua trajetória, feita de noites de estudo, de empregos modestos, de escolhas firmes e de parcerias, havia se transformado em mecanismo de proteção para algo que, naquele jantar, parecera destino de desprezo. No fim, quando a história se acomoda no pensamento, restou-lhe a simplicidade de uma verdade. Não precisava gritar sua vitória para ser vitoriosa. O trabalho bem feito, a ética aplicada, a paciência tática e a coragem de manter coerência eram, na prática, instrumentos de justiça. E essa justiça, muitas vezes, não se veste de espetáculo. Se veste de contas pagas, de telhados consertados, de jardins recuperados. Essa foi a sua estratégia. Essa foi a sua vitória. Se você já passou por uma humilhação que parecia fina como migalha, sabe que há duas saídas, uma que inflama e consome, outra que constrói e transforma. A sua escolha faz diferença. Se esta história falou com você, compartilha nos comentários alguma vez em que você transformou dor em projeto. E se quiser ver mais histórias de reviravolta e dignidade, inscreva-se para a próxima. Ela, que um dia recebeu o resto do prato, aprendeu a pagar mais do que dívidas, aprendeu a pagar futuro. E Dona Alzira, muito provavelmente, nunca saberá que a jovem que um dia ela chamou de pobrezinha foi, sem alarde, parte do motivo pelo qual a mansão continuou de pé, e talvez isso seja, finalmente, a melhor resposta. Ela não sabia que eu pagava a mansão dela.